dia, meus irmãos. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz para ela assim: que bom que você está aqui. A tua vida, diz para ela, a tua vida... Não, peraí, calma, peraí. Olhando para essa pessoa, contemplando essa pessoa, com intenção no coração, diz para essa pessoa: a tua vida é um dom precioso de Deus. E aplauda essa pessoa. Que alegria poder estar com vocês nesse acampamento. E eu digo estar com vocês porque eu cheguei no sábado à noite e eu estou aproveitando, eu estou bebendo da graça junto com vocês de tudo aquilo que está acontecendo ao longo desse acampamento. Está sendo bom, sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Glória a Deus, que bom. Sabe que vocês são o termômetro da ação da graça de Deus. Eu tenho certeza que quando você chegou aqui, seja na sexta, no sábado, talvez você está chegando hoje. Quem está chegando hoje aqui, levanta a mão só para a gente identificar. Ei, glória a Deus, é isso daí. Deus seja louvado pelo dom da sua vida. Deixa eu me apresentar antes de começar. Eu me chamo Leonardo, sou e faço parte dos Jovens Sarados há quase 15 anos. Eu tive a graça de ser um daqueles 3 primeiros jovens que o padre Edmilson convidou para adorar Jesus, partilhar a palavra e conviver depois numa lanchonete. E Deus, Ele tem conduzido a gente por este caminho e alcançado muitos outros corações para honra e glória de Deus e para restauração de muitas almas jovens e de muitas famílias. Eu louvo e bendigo a Deus por isso. Mas, hoje, nessa manhã, nós estamos chegando num momento muito importante da nossa caminhada. Nós estamos prestes a ir embora, prestes a retornar para as nossas realidades. Qual é a tua realidade? Da onde que o Senhor te retirou para este encontro? Quais são os seus desafios? Provavelmente você, assim como eu, fica um pouquinho apreensivo com as realidades que nos aguardam. Mas enquanto eu estava no momento de adoração, Jesus reforçava uma palavra no meu coração que eu quero transmitir para o coração de vocês. Ele dizia assim: filho, não tenhas medo, porque eu estou contigo todos os dias até o fim dos tempos. Você acredita nisso? Faz assim comigo, ó. Eu tomo posse. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Assim como eu e você, aqueles que caminhavam com Jesus no ministério, na vida pública de Jesus, também, eu tenho certeza que eles também ficavam apreensivos com aquilo que seria o próximo passo, o próximo capítulo. Porque eles estavam ali convivendo com Jesus e cada dia tinha uma novidade, cada dia tinha uma bênção, uma graça de Deus. Não é à toa que a Sagrada Escritura diz para mim e para você que hoje é o tempo oportuno de Deus, hoje é o dia da graça e hoje é o dia da salvação. A cada dia basta o seu cuidado. Olha só como a palavra de Deus, ela tem lugar dentro do nosso coração. Aqueles que caminhavam com Jesus também tinham as suas ocupações e as suas preocupações, assim como eu e você. Pega comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, diz assim:
Achou? Lucas 10 diz assim: o Senhor escolheu outros 72 discípulos. Bastante gente, né? 72 discípulos o Senhor escolheu. E os enviou 2 a 2. Olha que interessante. Jesus escolhe, os envia, e diz a palavra que ele os envia na sua frente para toda a cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. Sabe aquela tua realidade que você vai, eu diria assim, você não vai retornar à sua realidade. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, a gente jamais volta pelo mesmo caminho. Você está sendo enviado para essa realidade. E essa realidade, olha o que a palavra está garantindo para nós. É um lugar onde o próprio Jesus deve ir. Mas antes ele te envia. Versículo 2. E lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou numa tradução mais conhecida nossa, a messe é grande e os operários são poucos. Por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandália. Não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nessa casa. Você tem costume de fazer isso nos lugares onde você entra? Eu faço. Quando eu sou convidado a ir para a casa de alguém, é automático. A hora que eu chego, eu falo: a paz esteja nessa casa. A paz esteja neste lugar. Meus irmãos, façam isso, porque vocês também são discípulos de Jesus. E esta ordem é a ordem do Mestre. Nós somos portadores da paz de Cristo. Nós somos portadores da bênção e da graça que vem da parte de Deus. Não retenha aquilo que vem de Deus para as pessoas. A paz esteja nessa casa. Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre eles. Olha que bênção. Você chegar nessa casa, nesse lar, nessa situação e trazer a paz de Deus para aquele lugar. A paz, digo mais, meus irmãos, a paz que o mundo não pode dar. A paz irá repousar sobre ele. Senão, ela voltará para vocês, ou seja, não será perdida essa bênção. Versículo 7. Permaneçam nessa mesma casa, comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver. Sarem os doentes que nela houver. E digam ao povo: o reino de Deus está próximo de você. Diz para o teu irmão: o reino de Deus está próximo de você. Mas quando vocês entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam: até a poeira dessa cidade, que se grudou em nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Apesar disso, o reino de Deus está próximo. Lá no versículo 16, pule para o versículo 16. Olha o que Jesus diz: quem escuta vocês, presta atenção, meus irmãos. Quem escuta vocês, escuta a mim. E quem rejeita vocês, rejeita a mim. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou.
Olha que graça, olha que missão, olha que honra que Deus está derramando sobre cada um de nós. Ei, não é sobre o irmão que está do teu lado, não é sobre o Léo que vos fala, é sobre você, é sobre nós. Bate no seu peito e fala assim: é sobre mim, Jesus. É sobre mim. Bom, diante dessa palavra, eu acredito que isso deve causar no coração de vocês um pouquinho de tremor, sim ou não? Talvez um questionamento, mas como que se dará isso? Aliás, Jesus está dizendo que quando chegar na cidade, além de ser o portador da paz, que você também seja um canal de cura para aqueles que estão enfermos, seja no seu corpo, na sua mente, no seu coração, ou na sua alma. Aí eu te retorno de novo a pergunta: você fica apreensivo sim ou não? Como que vai se dar isso, Jesus? Como isso vai acontecer? Confia em mim, olhe para mim, esteja comigo, porque se você estiver comigo, eu estarei contigo, e você não estará só, porque eu vou estar junto com você, acontecendo e realizando na tua vida e através da sua vida. Você crê nisso? Diz: eu creio. Eu não sei como. Diga. Mas eu creio. Meus irmãos, isso já é muita coisa. Isso já é muita coisa. E aqueles discípulos foram. Aconteceu tudo o que Jesus tinha dito para eles, na vida deles, através da vida deles, e eles retornaram para a presença de Jesus. Acompanha comigo no versículo 17. Os 72 voltaram muito alegres, dizendo: Senhor, até os demônios obedecem a nós por causa do seu nome. Jesus respondeu a cada um deles: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Vejam, eu dei a vocês o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada poderá fazer mal a vocês. Contudo, não se alegrem porque os maus espíritos obedecem a vocês. Antes, fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito no céu. No céu. Meus irmãos, presta atenção. Com certeza você iria pular de alegria vendo um enfermo ser curado na tua frente. Com certeza você ficaria impactado e muito feliz vendo uma pessoa endemoniada ser liberta da maldição do demônio e retornar à vida bem na tua frente. Com certeza você ia se alegrar muito em experimentar o poder de Deus através da sua vida. Tudo isso seria fantástico, mas nada disso se compara ao ter o seu nome escrito nos céus. Deus está tentando elevar o nosso coração para aquilo que realmente importa. O que realmente importa é o reino de Deus. O que realmente importa para mim e para você é aquilo que vem do alto. São os valores do alto, são os conceitos do alto, são os preceitos de Deus. É isso que realmente tem valor para nós, ou deveria ter. O mais, como Jesus mesmo disse, acontecerá por acréscimo. Uma consequência, um desdobramento, uma consequência, entre aspas, natural da tua vida conectada com Deus.
Ao longo desses dias, você pessoalmente, você e Deus, começou a se dar conta da onde as suas realidades não estavam conectadas com Deus, aonde o pecado ainda tinha um domínio em certas áreas da sua vida. E eu tenho certeza que ao longo desse retiro, Deus foi te curando, foi te libertando, foi te dando uma nova consciência, algo que a gente chama de metanoia, uma conversão de mentalidade. Aquilo que você considerava bom, pela luz da graça de Deus, você entendeu que não era bom. Isso se chama processo de conversão, processo de vida nova, processo do reino de Deus que ganha cada vez mais espaço dentro de você. Se nós não vivermos os processos de Deus, será meio difícil que aconteça este derramar, este transbordar da presença de Deus, não somente em nosso favor, mas em favor de outras pessoas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós estamos em dias de carnaval, certo? Até os meus 23 anos de idade, eu pintei o caneco, hein? Dos 15 aos 23, era balada atrás de balada, carnaval atrás de carnaval. Eu sou de São Paulo, capital. São Paulo é conhecida a cidade que não dorme. Se você caçar assunto, você vai encontrar. Um jovem cheio de vontade, cheio de desejo. Assim que eu era, assim que eu sou. Mas antes de conhecer Jesus, eu fui experimentando as realidades do mundo. Assim como muitos de vocês. Os dias de carnaval, como a gente diz na gíria, o bicho pega. Todo carnaval que eu participei sempre acontecia algum tipo de desastre. Ou briga, ou acidente, ou morte. Nunca passava batido. Sempre tinha alguma coisa ruim. E na época eu não entendia. Depois do meu processo de conversão, comecei a entender. Uma coisa que até mesmo no mundão se diz: ei, dia de carnaval, cuidado, hein, que a bruxa está solta. Eu escutava isso, não botava uma fé, não compreendia, mas de fato isso acontece. Há quase 15 anos caminhando com Deus, e aliás, o meu primeiro carnaval, olha que loucura, o meu primeiro carnaval foi aqui na Canção Nova. Recém-convertido, fui convidado a participar de um encontro aqui na Canção Nova. E eu não imaginava que podia existir um carnaval em Deus. Aliás, quando eu fiquei sabendo, eu gostava muito de samba. E eu vi na programação que estava lá, vai ter eu acho que era Exalta Cristo, se eu não me engano. E quando eu li aquilo, eu falei, isso aí vai ser um samba quadrado, vai ser ruim pra caramba, porque eu estava acostumado com as rodas de samba. Para minha surpresa, quando eu cheguei aqui, foi fantástico, muito melhor do que aquilo que eu já tinha experimentado no mundo. Por quê? Porque a alegria é dom de Deus, meus irmãos. Roubada pelo mundo, usurpada pelo mundo, deformada pelo mundo. Mas a alegria é dom de Deus. E quando ela é vivida na presença de Deus, eu lembro daquele carnaval. Depois daquele carnaval, iniciou-se os Jovens Sarados, e todo o carnaval a gente se agilizava, corria para fazer acontecer retiros de carnaval. E quantas vidas eu vi serem transformadas, salvas, modificadas dentro desses retiros de carnaval. E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei, meus irmãos? E eu quero compartilhar isso com vocês. Que em tempos de carnaval, em dias de carnaval, infelizmente, a maioria das pessoas estão virando as costas para Deus, consciente ou inconscientemente. Porque aí já não importa a consciência, se tem ou não. O que importa é o comportamento, o que importa é a atitude. E as pessoas, sabendo ou não sabendo, ao longo desses dias de carnaval, viram as suas costas para Deus. Só que em contrapartida acontece algo fantástico.
Deus não é bobo. Deus tudo vê e tudo sabe. Deus, Ele olha para nós. Deus, Ele olha para os seus filhos, enquanto Ele se entristece com aqueles que viram as costas para Ele. Deus se alegra com aqueles que se voltam para a presença dEle, e esse sou eu e você. Nós somos aqueles que escolhemos a melhor parte, nós somos aqueles que escolhemos estar na presença de Deus. E a conclusão que eu cheguei, meus irmãos, não por um simples raciocínio, não por uma simples lógica de raciocínio, mas porque eu vi, eu toquei, como diz o Atos dos Apóstolos, eu só posso dizer daquilo que eu vi, daquilo que eu toquei, daquilo que eu experimentei, quase. Deus, Ele derrama de maneira dobrada a graça dEle, sobre aqueles que se voltam à presença dEle. Por quê? Porque Ele quer derramar, e Ele derrama sobre todos, mas aqueles que não querem receber, é como se Deus fala, tá bom, vocês não querem receber, espera aí, que tem um povo que quer receber, receba, receba a graça de Deus. Mas sempre tem um mais, mas essa graça de Deus, ela não pode ser em vão. Concorda comigo? Faz sentido? A graça de Deus, que foi derramada sobre nós, de uma maneira abundante, porque aqueles que não queriam, Deus trouxe e derramou para aqueles que querem, não pode ser em vão. Essa graça, ela precisa ser um movimento constante dentro de mim e de você. Me responde com toda a sinceridade do seu coração. Você quer que esses dias na presença e na bênção e na graça de Deus acabe com a quarta-feira de cinzas? Eu acho que tem alguém aí, certeza? Quer que acabe? Não! Uma vez eu fiz uma experiência no começo da minha conversão, que foi a seguinte. Eu tive um encontro com Deus muito extraordinário, muito inusitado, algo sobrenatural de fato. Eu infelizmente não estava num retiro, não estava num grupo, não estava na igreja, porque eu não tinha essa referência. Presta atenção nisso, eu não tinha essa referência. Olha a importância de ter pessoas de Deus em volta daquelas que, entre aspas, não estão caminhando com Deus. Não é que não são de Deus, não estão caminhando com Deus. Quando Deus, Ele manifestou a misericórdia dEle na minha vida, Ele foi atrás desse cabeção aqui, dentro de uma festa rave. Eu estava na rave, eu estava buscando qualquer outra coisa menos Deus, pelo menos não conscientemente. Mas o meu coração, obviamente, queria algo muito maior. Deus, na misericórdia dEle, Ele me alcançou naquele lugar e me resgatou. E ali começou um processo de vida nova em Deus. E ali naqueles meus primeiros dias, o amor de Deus é tremendo, meus irmãos. O amor de Deus, Ele supera todas as coisas. Eu lembro que eu fiquei extasiado, eu fiquei uma semana extasiado. Eu lembro que eu sentia o sol da rua quando batia no pelinho do meu braço, assim. Eu lembro que eu parava na rua e ficava assim, ó. Nossa! Eu estava vivendo como um homem que ficou preso, um presidiário que foi liberto da cadeia. Eu lembro que os primeiros dias depois dessa experiência que eu saí na rua, eu lembro que em São Paulo todo mundo anda frenético, todo mundo está atrasado sempre, ninguém olha para ninguém, é sempre correndo. E eu saí de casa, eu acho que eu fui na padaria, alguma coisa assim, e eu lembro que eu andava assim, ó, contemplando. Aí eu olhava os prédios, olhava as poucas árvores que tem, os passarinhos. Eu falei, meu Deus do céu, como Deus me deu um novo colorido. A tua visão muda. O modo de enxergar as coisas mudam. E eu fiquei extremamente sensível. Extremamente sensível.
Eu ia rezar o pouco que eu tentava rezar, porque eu não sabia de nada. Eu ia rezar e eu sentia a presença de Deus. Eu sentia um cheiro, depois que fui identificar, indo à Santa Missa, era como se fosse o cheiro do incenso. Eu digo que era o perfume de Cristo. Eu sentia, eu ficava extasiado. Eu abria a janela do quarto, colocava um CDzinho, olha só, um CD, hein, cara. Isso foi no ano de 2007. Eu colocava um CDzinho que cantava os salmos, aí eu ficava sentado escutando os salmos cantando, e ficava ali, meu Deus do céu, que maravilhoso que era a presença de Deus. Só que, uma semana depois, mais ou menos isso, eu me recordo, eu parei de sentir, aquela sensibilidade que estava muito aflorada, eu lembro que eu fui tomar banho uma vez, eu vi a formiguinha andando na cerâmica do banheiro, aí eu fiquei olhando a formiguinha, falei que... Tempos depois, quando eu conheci a história de São Francisco de Assis, eu falei, era isso daqui, olha que loucura. Mas aquilo foi passando. Quando foi passando, eu comecei a entrar num certo desespero. Falei, meu Deus, eu não quero que isso passe. Por favor, Deus, não tira isso, não tira isso. E eu me recordo que naquela inquietação minha, eu fui para dentro do meu quarto, eu ajoelhei no meu quarto e falei, Deus, por favor, eu não quero perder a tua presença. Eu não quero perder a tua presença. Eu tinha sede, eu tinha fome, eu tinha desejo de Deus, desejo de Deus. Mas ali depois eu fui entender que era um trabalhar de Deus com a minha vida, porque Ele queria que eu vivesse pela fé, e não por sentimentos. Meus irmãos, nós precisamos colher tudo que for possível, ao longo deste encontro, que ainda não terminou, para que a gente saia daqui com desejo de Deus. Eu te desejo, Senhor, eu quero estar na Tua presença, eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero lutar para ter uma vida na graça, eu quero, Senhor, participar onde o Senhor está. É este desejo de Deus, meus irmãos, que vai manter acesa, e mais do que manter acesa, vai alimentar e fazer crescer este fogo novo que Deus colocou na tua alma. Não saia daqui, não se permita que essa graça que você tem recebido, faz assim comigo, assim, essa graça, essa graça é precioso, é valioso, e traz para o teu coração. Não permita que seja em vão. Não permita que seja em vão. O apóstolo São Paulo, ele tinha um discípulo, ele tinha um filho espiritual, ele tinha um amigo que se chamava Timóteo. Já ouviram falar de Timóteo? Timóteo era muito caro para Paulo. Paulo tinha estima, tinha carinho. Paulo tinha amor por este discípulo. E sabe o que Paulo falou para Timóteo, entre tantas coisas? Pega comigo a segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Timóteo. No capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Paulo diz assim para Timóteo, rogo, capítulo 4, versículo 1, rogo a você, olha só, lembra, hein? Com amor, ele amava aquele menino, ele amava muito aquele menino, rogo a você, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Nossa, Paulo ele forçou a mão aqui, para entender que era algo importante o que ele iria pedir para Timóteo. Rogo a você diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Proclame a palavra, insista no tempo oportuno
e inoportuno, advertindo, reprovando, aconselhando com toda paciência e doutrina. Vou repetir. Proclame a palavra, insista no tempo oportuno e inoportuno, advertindo, reprovando e aconselhando com toda paciência e doutrina. Por quê? Porque vai chegar o tempo, presta atenção nisso, meus irmãos, que nós estamos entrando nesse tempo. Nós estamos no início das dores de parto. É só você olhar ao teu redor, que você vai identificar isso facilmente. Vai chegar o tempo em que não se suportará mais a doutrina, pelo contrário, com a comichão de ouvir alguma coisa, os homens se rodearão de mestres ao seu bel prazer. Eu vou trocar essa palavra. As pessoas se rodearão de mestres à sua conveniência. Desviarão seus ouvidos da verdade e os orientarão para as fábulas, para as séries, para os filmes, para as historinhas, para as falsas religiões, para o ocultismo, e aí você vai identificando a sua realidade. Quanto a você, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um anunciador do Evangelho e realize plenamente o seu ministério. E Léo, ficou um pouco denso isso daí. Eu vou trocar em outras palavras, que São Paulo me entenda e rogue por nós. Meus irmãos, só existe um meio de proclamar a palavra de Deus de maneira oportuna ou inoportuna. Sabe como? Vivendo mergulhado em Deus. Vivendo totalmente conectado com nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outra maneira. Não arrisquem fazer de outra maneira. Certa vez eu ouvi e vi o Padre Jonas dizer o seguinte: o Evangelho não se improvisa. Não tem como improvisar o Evangelho de Deus, porque o Evangelho de Deus não é uma palavra morta. O Evangelho de Deus é uma pessoa que vem ao nosso encontro e se encarna na nossa vida, na minha e na tua vida, e é na tua vida que vai se manifestar a presença de Deus para aqueles que estão precisando. Coloca a mão no teu coração. Respira fundo. Respira fundo. Respira. Uau. E diz assim comigo: eu tenho um chamado. Deus derrama sobre mim a sua graça e as suas bênçãos. Agora você só vai repetir se fizer sentido para você. E eu não vou deixar. Eu vou lutar. Eu vou fazer por onde? Para que esta graça de Deus não seja vã na minha vida. Porque muitas outras vidas estão esperando a manifestação de Deus através da minha. Muitas outras vidas só serão alcançadas por Deus oportunamente e inoportunamente através da minha vida. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Nossa Senhora. Me ajuda, meu bendito anjo da guarda. Porque se o Senhor quer, eu também quero. Se o Senhor quer, eu também desejo. Que seja feito conforme a tua santa e bondosa
bondosa, vontade. bondade. Amém. 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 Amém.